Meu nome é Bruna Bastos, eu sou acadêmica da segunda licenciatura em Artes Visuais pela Faculdade Uniaselv. A professora regente é a Ana Carla dos Reis Santos e essa é a socialização do meu projeto de estágio para concluir esta etapa. A área de concentração que foi escolhida por mim é Ensino e Aprendizagem das Artes Visuais. O tema escolhido foi a importância da leitura de imagem para o ensino e aprendizagem em artes visuais. Absolutamente tudo o que nos rodeia foi criado pela mão do homem. Tudo no mundo da cultura, na medida em que se distingue do mundo da natureza, tudo isso é produto da imaginação e da criação humana, baseando-se na imaginação. Levi Vygotsky. O presente estudo tem como questão norteadora compreender a importância da leitura de imagem para o ensino e aprendizagem das aulas de artes no desenvolvimento do processo criativo do aluno do ensino fundamental e médio. Uma vez que essa escola foi a 7ª escola a qual eu estive para conseguir fazer o estágio. Todas as escolas deveriam ter como uma questão norteadora aceitar o estagiário para que ele possa aprender e também se tornar um bom profissional em sala de aula e conseguir, junto com a escola, trazer uma nova visão para a educação. Por que eu trouxe a leitura de imagem para o ensino? Porque a leitura de imagem não só é uma situação que a gente deve aprender ainda quando pequeno na educação infantil, para que nos tornamos pessoas críticas, com pensamentos que não sejam levados como efeito manada. Qual é a real importância das aulas de arte no desenvolvimento do processo criativo dos alunos? Uma vez que a Ana Mãe Barbosa, que é uma pensadora que justamente justifica o meu trabalho, ela fala que a disciplina de arte não deveria ser uma disciplina de complementação, e sim uma disciplina de importância e necessidade para que todas as outras tenham também embasamento na arte, porque tudo e em todas as disciplinas há algo que envolva a arte. A justificativa para a realização desse estudo passa pela importância do trabalho do professor de arte, cuja meta principal é o cuidado com os alunos e a realização de práticas que possam auxiliá-los na construção de reflexão, oportunizando a promoção de um novo tipo de pensamento crítico. Justamente após a pandemia, se faz necessário um novo olhar para a educação e para um contexto geral daquilo que usamos como educação dentro de sala de aula. Os meus objetivos, então, foram muitos. Eu busquei evidenciar as imagens como texto, tá? Então, várias vezes eu usei o questionário como conversa. A gente trouxe o diálogo para dentro da sala de aula como forma de expressão, ouvindo os alunos e também pontuando as necessidades deles de conhecer mais do que aquilo que os livros habitam. Desenvolver o ato da leitura de imagem e refletir sobre as mudanças que aconteceram desde a arte sacra até a nossa arte contemporânea moderna. Analisar as ilustrações feitas a partir de manchetes e também de atos críticos, tá? Então eu trouxe a arte crítica como uma visão de mundo e uma nova perspectiva para que eles possam trazer a visão deles nova e mais tecnológica para dentro da sala de aula. A minha fundamentação teórica, ela foi baseada em Paulo Freire, Ana Mãe Barbosa, Analice Dutra Pilar, Luciana Mourão Arslan, Rosa Lavenberg e entre outros. Vygotsky também teve muito presente em várias situações porque ele traz o sentido a tudo que a gente fala desde o início, não só na área da pedagogia, mas também na área da arte. Inclusive, eu vi muito da faculdade de pedagogia nessa segunda licenciatura de artes. Ainda sob o olhar de Vygotsky, afirma que o acesso à liberdade de expressão é o fator indispensável para o desenvolvimento educacional.
e criativo dos alunos. Segundo o autor, a criatividade é uma função psicológica superior que se desenvolve no cotidiano a partir do momento em que o indivíduo se expõe a novas situações, buscando saídas que superem respostas pragmáticas, ou seja, incentive o aluno à autonomia. Eu acredito muito que o meu estágio foi um divisor de águas, porque eu trabalho na educação há 14 anos e como pedagoga, trabalho na educação infantil, então, tirando os estágios do magistério e da minha faculdade de pedagogia, eu não estava inserida nos anos iniciais e nem ensino médio, e não no fundamental também. A educação básica sempre foi um desafio para mim, e se tornou um desafio ainda maior depois da pandemia. Eu sou mãe de 3 filhos, um dos meus filhos está no 8º ano, o outro está no 5º ano e a minha filha está no 4º ano. Todos eles trazem uma visão de mundo muito diferente. Os 3 trazem visões de mundo muito diferentes. E trazer essa questão da linguagem de imagem foi importante até para mim mudar como mãe dentro de casa. Porque às vezes a interpretação de cada um é diferente. E a gente não pode cobrar que eles tenham uma leitura como um artista, ou que eles tenham uma leitura exatamente daquilo que um adulto vai entender. A interpretação de um tema vem através de um estudo, então a gente tem que cuidar do contexto cultural, o contexto histórico da imagem. A metodologia, então, eu realmente me senti muito desafiada, eu pesquisei muitos artigos, pesquisei em alguns livros, eu fui antes, então, de começar o meu estágio, quando eu consegui achar a escola, eu conversei muito com a minha professora. Eu tenho que parabenizar a minha professora, a professora Gabriela, que foi a minha regente, então, presencial. Ela me ajudou em tudo, me proporcionou leitura de livros que ela tinha pessoais dela, me trouxe a forma como ela trabalharia a leitura de imagem, me deixou livre para pensar, para sonhar muitas vezes, porque muitas das coisas que um estagiário chega dentro da sala de aula é um sonho, a gente vive uma visão de que o papel aceita e chega na prática muitas vezes não é aquilo que a gente imagina, né? A minha observação, então, foi feita na Escola Estadual de Educação Básica Vidal de Negreiros. Ela é localizada na cidade de Estrela, no Rio Grande do Sul. Possui em torno de 50 funcionários, entre eles 33 professores. Atende alunos nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, sendo turmas de ensino fundamental, séries iniciais, finais e ensino médio. A escola é uma escola modelo dentro da minha cidade, uma escola que realmente leva a sério a educação. Ela traz uma educação de acolhimento, traz uma educação muito verdadeira, voltada para o vínculo com a comunidade. É uma escola que eu nunca havia entrado dentro dessa escola, eu só tinha ouvido falar, né? Mas desde o início eu fui muito bem recebida. A coordenadora, a diretora, a supervisão, assim, foi uma abertura tão grande que eu fiquei até triste em saber que o estágio termina, porque eu aprendi muito em todo momento que eu estive lá, desde a observação e também nas regências. O meu roteiro de entrevista e os meus planos de aulas, eles foram feitos embasados em 2 profissionais da escola, tá? A escola me proporcionou conhecer 2 pessoas, a professora Gabriela Junqueira, que é a professora regente de artes, e a professora Márcia Preto, foram as minhas 2 entrevistadas. As 2, elas se autocomplementam, eu brinco que uma é metade de uma e a outra é metade de outra, né? Porque elas trabalham, uma é professora de história e a outra é professora de artes, e elas trabalham muito em parceria. Então, a professora Márcia, que é uma professora que já está aposentada e segue dando aula pela questão de falta de profissional mesmo na área dela, ela é uma profissional que me desafia a ser melhor.
falei com ela sobre a questão da interpretação de imagem, primeiro que ela se sentiu muito focada em aprender comigo coisas que ela não tinha a visão antes, e ela trouxe que a leitura de imagem é tão importante na arte como também nas demais matérias ou disciplinas, né? E o que ela traz? Ela traz dizendo que o papel da educação ele é grandemente afetado com as mudanças de leis, de governos, né? E que como faz falta trazer o senso crítico para dentro da escola. Porque muitas vezes, quando tu quer trazer o senso crítico dentro da escola, as pessoas não interpretam muito bem. Então, eu busquei trazer no roteiro de entrevista uma entrevista voltada a conhecer eles, saber quem são aquelas pessoas que estão ali dando aula, o que eles acham de importante e que mudou depois da pandemia, como que a gente poderia trazer, de certa forma, uma nova visão da educação, da criatividade, da sensibilidade, do desenvolvimento cognitivo e também do desenvolvimento da imaginação do educando. E eu trouxe para, então, embasar essa pesquisa, o Ferreira, que diz que as artes devem estar presentes no currículo escolar não por suas contribuições nesses campos de desenvolvimento, mas pelos benefícios que apenas as artes, ou seja, apenas a disciplina de arte e nenhuma outra área de estudo podem oferecer educação, salientando a importância da educação de artes no currículo da escola. O meu estágio foi um momento muito desafiador, primeiro porque a turma que eu escolhi, que é a turma 62, foi uma turma muito participativa. A professora Gabriela traz e deixa como marca dela dentro da sala de aula uma educação voltada ao educando, trazendo o educando como ponto de partida para tudo dentro da sala de aula. Claro que ela tem uma visão, ela tem um projeto, ela tem aquilo que ela monta e que ela brinca que é uma organização só dela, mas ela traz os planejamentos dela e ela expõe aos alunos. Os alunos recebem já no início do ano uma folha com todo o conteúdo programado para o primeiro trimestre. E essas informações trazem para eles um domínio muito próprio do que eles vão viver e se eles quiserem pesquisar já em casa sobre o assunto, complementar a explicação. E essa metodologia de acolhimento dela dentro de sala de aula me fez mudar o meu jeito de agir tanto nas aulas que eu fiz a regência com ela, mas também no meu dever de buscar informações, de ser diferente, de me permitir ser diferente dentro de sala de aula, trazendo o emocional como uma base muito forte. Uma das coisas que me chamou muita atenção na minha vivência do meu estágio é que a Prof. Gabriela ela traz a linguagem de música muito presente nas aulas. Ela traz a música em todos os níveis. Os alunos podem trazer as músicas que eles gostam de escutar, claro que cuidando as letras das músicas, enfim, porque a gente sabe que hoje em dia as músicas, dependendo de qual música que é, as palavras têm baixo calão, né? E ela traz, assim, uma vivência de senso crítico que muitas vezes, por exemplo, um aluno que gosta de rap, ele traz um rap como uma arte crítica, porque o rap foi criado para criticar o sistema de organização política. Então, ela traz como que a gente poderia trazer essa música de uma forma artística, não só da música, mas também visual, para mostrar essa arte crítica. Então, durante as minhas aulas, ela me tinha uma feira de ciências já programada, que era uma amostra, e ela pediu para mim, junto com os alunos, conseguir fazer um muro. E isso foi um desafio muito grande para mim, porque eu tinha uma visão de muro, divisa de cerca, casa, enfim,
E ela entrou com tijolos dentro de sala de aula e pediu que toda a arte crítica, tudo aquilo que eu queria colocar para fora, que fosse pintado naquele tijolo, e juntos aqueles tijolos, um em cima do outro, fariam um muro, né, para essa feira. Foi uma visão, eu trabalharia de qualquer outra forma, jamais eu traria dessa forma. E foi muito bom ver o quanto que ela se disponibilizou a me trazer essa visão de artista. Eu comecei a aprender a pensar como um professor de artes a partir do que ela me mostrou, né? Porque a gente vivencia muita teoria e pouca prática, e quando chega na prática acaba que a gente empaca um pouco, né? Ela me ajudou em todos os momentos, desde desde o meu primeiro plano de aula, que é o que é arte, os autorretratos, a participação dela foi um divisor de águas. Nas minhas regências, assim, o que mais me marcou foi o autorretrato, pois cada um trouxe uma forma diferente do que ele se vê diante do mundo. E as características predominantes do corpo deles, do jeito deles, assim, foi algo que me chamou muito a atenção. Uma das meninas, das alunas, ela é introspectiva, ela quase não participa. E nessa aula de autorretratos, um dos autorretratos mais bem executados foi o dela. Foi um autorretrato que, assim, a turma inteira parou para olhar. Foram momentos gratificantes, desafiadores, e eu acredito, assim, que fez uma... Não teria nem palavras para dizer, mas fez uma grande diferença na minha vida como profissional, sendo que eu faço 15 anos, então, de educação já, e mudar o meu jeito de pensar hoje, após 15 anos em sala de aula, realmente foi uma forma de me mostrar que nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para mudar. E eu queria terminar a minha apresentação falando um pouquinho da Ana Mãe Barbosa, que é uma pessoa que traz uma proposta triangular, onde que a leitura, a contextualização e o fazer artístico são a base desse triângulo, tá? Ela fala que a arte, ela precisa ser vista mais como uma necessidade, que a importância de leitura de imagem para o ensino, ela traz uma competência a ser desenvolvida pela capacidade crítica e de análise de uma obra e também daquilo que a gente vivencia no dia a dia, preparando todos os educandos para a decodificação da gramática visual. O que significa isso? Chegará um tempo em que nós, professores de artes, vamos precisar trazer uma nova vivência da arte dentro de sala de aula. Seremos desafiados a trazer a arte no seu contexto mais puro possível. E que ampliar o repertório criativo e imaginativo das crianças traz não só para os educandos, traz para o mundo um novo olhar. Então, fica aqui o meu agradecimento, as minhas referências, a um pouco do estudo que eu tive e que eu quero continuar tendo, buscando, aprendendo, vivendo novamente esses momentos que eu desejo para os meus colegas, enfim, que estejam fazendo os estágios. É muito difícil passar por tudo, a pressão é muito grande, porém valeu cada minuto, cada noite mal dormida, porque hoje eu consigo dizer que eu sou uma profissional com outro olhar, dando a importância para a arte que ela realmente necessita e trazendo um novo desafio aos meus próximos dias letivos, que é já embasar a importância da arte não só nas aulas de artes, mas em outras aulas também. Eu agradeço pela oportunidade, Profiana, por todo o carinho, por toda a atenção, e eu espero que o meu trabalho tenha conseguido abranger tudo o que precisa. Estou aqui para aprender sempre mais, quero ter 80 anos e continuar aprendendo. E agradeço à Uniaselv por toda a ajuda, por toda a competência.
E esse é o meu projeto de estágio e a minha socialização. Um grande abraço!